Se liga, empresário, dia 24 de fevereiro, nós estamos aqui diretamente de Maricá para todo o Brasil e mais 196 países através da TV Ondas Play, rede meio de comunicação. Ter você aqui com a gente é um motivo de muita satisfação e hoje eu vou estar falando sobre diversos eventos que aconteceram na semana passada e principalmente os eventos que vão acontecer nessa semana. Você é nosso convidado para assistir tudo isso através aqui do Claro Se Liga Empresário. Vamos lá, pessoal? Bom, pessoal, um dos assuntos que você vai acompanhar aqui no Se Liga Empresário hoje foi justamente a apresentação do selo azul das cidades costeiras que aconteceu no dia 20 de fevereiro, lá na sede da Secretaria de Economia do Mar do Estado do Rio de Janeiro e de Energia também. O acordo foi assinado entre o secretário Cássio, também estiveram presentes a deputada Célia Jordão, que também assinou, o subsecretário Marcelo Felipe, estiveram presentes também e assinaram o presidente da FACERJ, Robson Carneiro, e esse acordo, essa intenção, visa trazer um selo de qualidade para as cidades costeiras aqui do estado do Rio de Janeiro. Então fique atento, você vai acompanhar tudo agora aí no Se Liga Empresário. Bom, pessoal, além da apresentação do selo azul lá da Cenemar, nós também temos um outro assunto importantíssimo, que foi justamente a assinatura do protocolo de intenções entre a Associação de Exportação do Brasil, a AEB, e o MDS, que estavam lá presentes na Firjan, através do ministro Wellington Dias, onde eles assinaram esse protocolo para impulsionar cada vez mais o ensino, o aprendizado, e até um incentivo a comunidades e pessoas que têm baixa renda. Então foi um evento muito importante, aconteceu na sede da Firjan, tá? E nós tivemos lá presente o senhor José Augusto de Castro, o presidente também da AEB, o senhor Arthur Pimentel. Boa noite. O que aconteceu hoje aqui na Firjan, ao entardecer, tá? O MDS desenvolveu o programa Acredita no Primeiro Passo, tá? Chamou a AEB para fazer uma parceria e essa parceria, nesse primeiro momento, foi simbolizada pela assinatura de um protocolo de intenções, tá? Que prevê algumas ações por parte da AEB, como treinamento, capacitação, né? Organização de eventos voltados ao grande foco do programa, Acredita no Primeiro Passo, treinamento, capacitação, como eu disse, e principalmente atração dos associados da AEB, né, para se engajarem no programa, né, de forma efetiva. Então hoje a gente tentou mostrar aqui, no âmbito das associações comerciais e empresariais, uma em fase de formação e a outra já madura, né, e todas com objetivos, com programas específicos para a inclusão social. Chamamos também como exemplo duas empresas associadas, uma a Wilson Sons, que tem 187 anos de existência, né, e está sempre focada nessa preocupação social. Tem um programa chamado Horizonte Azul, né, que é muito eficaz e é muito atrativo para aqueles jovens vulneráveis, né, da sociedade brasileira. Chamei também a Perril, nossa outra associada, que é uma maior exportadora de petróleo, né, no nível privado, e que também se fez representar com várias ações específicas, com vários programas de resgate, né, de pessoas carentes da sociedade. E, por fim, eu acho que foi coroado eu acho que o ministro gostou muito da nossa ideia de trazer uma jovem inscrita no cadastro único, que é o grande objeto, né, de desejo do programa do Ministério do MDS,
Para quê? Para mostrar que essa jovem, apesar de toda a carência social dela, ela vai se formar no final do ano em Relações Internacionais e estava à procura de um estágio. Eu acho que hoje a gente conseguiu esse primeiro passo dela, não é isso? A PRIO ofereceu um caminho, né, para ela obter esse primeiro estágio, que certamente, pela garra dela, que mostrou nos cursos que a EB ofereceu, por sinal ela fez 5 dos cursos, né? Ela vai mostrar que tem grande chance de continuar com uma empresa forte que é a PRIO. Então, acho que é o papel de parceira que a EB exerceu. Muito obrigado. Então, Leonardo, esse evento para a Secapa foi um divisor de água, né? Precisaríamos de uma validação dessa, não só da parte do município, do Estado, mas sobretudo do governo federal, né? Estamos aqui, precisamos dessas parcerias e ela vem num momento muito oportuno, ao qual a gente crê que portas já estão sendo abertas em prol da Associação Comercial lá do Complexo Alemão Penha de Assis. Quero agradecer ao ministro Wellington Dias, que nos tratou como, poxa, honra de Estado, assim pode ser, o seu Arthur também, que foi o precursor desse evento, né, que deu essa promocional, nos promoveu também diante de tão autoridade que houve aqui, e é isso. Muito obrigado a todos, presentes, participantes, né, estamos aí. A gente tem 3 milhões e 400 mil empregos a mais do que 2022, 23 e 24. 90%, é o que eu estou dizendo, 90% dessas ocupações, dessas vagas do saldo positivo de emprego do Brasil é o povo do Bolsa Família, do Cadastro Único. Então, quando alguém disser, esse povo não quer trabalhar, ele está trabalhando. 18 milhões assinaram carteira e cerca de 3 milhões estão, né, já no saldo positivo de emprego, fora os outros contratos. Também aí teve gente que saiu e que entrou. A gente tirou 4 milhões da pobreza de 2023 para cá. Não posso negar, tiramos 3 milhões e 700 de fraudes também. Tinha lá dentro, era 34 bilhões que estava aí do dinheiro público lá aplicado. Então eu comemoro aqui esse momento, digo aqui, temos um orgulho muito grande do Brasil na área da exportação. Eu vejo com muita alegria o país crescendo, e o ponto que o presidente Lula lançou recentemente com o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, com o Márcio França. Ele quer trabalhar na perspectiva de ampliar a participação dos pequenos negócios no mercado externo. Então, linhas outras estão também sendo trabalhadas. Algumas delas, como já acontece com os médios e grandes, onde, como são negócios em moeda estrangeira, o BNDES faz a captação e repassa no custo internacional, 3%, 4%, 5%, ou seja, taxas bem mais baixas do que são praticadas no Brasil. Isso vale também para os pequenos. Modelos, meu querido Arthur, você citava aqui, Copiacre é uma cooperativa que, nas primeiras experiências no Acre, na área da castanha, o ano passado, 40 bilhões de dólares de exportação. Então tem aí muita coisa boa acontecendo no Brasil. E eu quero ver o Rio de Janeiro, o campeão brasileiro, tá certo? E aqui a área da indústria, a área da exportação, a área do comércio. Agora não vou largar mais você não, viu, Vitor? Para que a gente possa trabalhar junto. A vantagem de trabalhar juntos. Se tem problema em alguma área, a gente vai estar junto também. A gente vai estar junto. Então aqui a gente abre o cadastro, a gente faz juntos aqui isso também. Eu te digo só, quando olhar o cadastro, não olhar com preconceito. Mais ou menos 56 milhões é a população economicamente ativa desse cadastro. 10% dela ou tem curso superior ou está fazendo curso superior.
Celebrei mais cedo com a Universidade Federal Fluminense. Eles têm 59 mil alunos. A metade está no nosso cadastro único. E assim, outras universidades, faculdades, enfim. Estou falando desse tesouro, gente. Esse tesouro. Hoje celebramos lá o quê? Qualificar com os municípios. Já comemoramos lá os primeiros 500 qualificados, já trabalhando uma boa parte. Lançamos mais 1.700 na meta e um plano para a Universidade Fluminense, e as demais a gente está trabalhando, olhar para os seus alunos. Ei, olha para os seus alunos, vamos apoiar a família desses alunos, dar a mão com recurso do curso de extensão, do MEC, com as universidades, com as faculdades, a gente garantir esse casamento. Quando a gente olha essa base de dados, só a parte do Bolsa Família, o Sebrae fez um estudo importante para a gente, a UDESC e todo o time, é um importante parceiro do Acredita, e vejam só, 4.630.000 os microempreendedor individual com CNPJ são do Bolsa Família Cadastro Único. 19 milhões são empreendedores informais. Então, é esse povo que a gente quer dar a mão para fazer crescer. Cresceu cada um desses, saiu da pobreza para a inclusão socioeconômica. Quem que ganha? O Brasil, gente. É o Brasil. Eu encerro dizendo a vocês, eu sou advogado de uma tese. O social tem que ser parte do econômico. O desenvolvimento social tem que ser parte do econômico. Se esse país seguir crescendo, não pode crescer sem dar a mão a essa parte. Estou falando de 56 milhões de pessoas, né? Como é que eu vou fazer um país desenvolvido sem olhar para isso? 20% tem ensino médio ou está fazendo. Estou falando desse tesouro. E quem não tem, quer fazer. Então, aqui, ó, meu querido Zé Augusto, você que é um jovem com toda a sua experiência, eu disse há pouco ali o Luiz César que a gente não envelhece, a gente tem um acumulado de juventude. Tá certo? Eu quero contar com toda a força de vocês. Quer que saiam daqui? A exemplo aqui da Abril foi só um começo. Já fazendo aqui o primeiro passo com a Alessandra. Eu quero ouvir falar da Alessandra crescendo e crescendo cada vez mais. Mas eu quero ouvir falar de muitas Alessandras e Alessandros a partir desse encontro. E voltarei ao Rio de Janeiro muito em breve. Se não escapa, hein? A gente firmar com a Firjan, para firmar com a Fiacomércio e quem quiser mais. Vamos juntos trabalhar e fazer o nosso país um país cada vez mais forte, uma classe média robusta, que é isso que vai fazer o país menos dependente das crises externas. Muito obrigado, fiquem com Deus. Agradecemos a presença de todos e todas e está encerrado. Bom, pessoal, e no dia 21 de fevereiro, sábado agora, nós estivemos presentes lá no Otton Palace, em Copacabana, onde aconteceu o evento de apresentação da Canton Fair, maior feira multissetorial do mundo. E lá estiveram presentes diversas autoridades, entre elas o presidente da Câmara Brasil-China de Comércio e Indústria, o senhor Charles Tang. Estiveram presentes também a cônsul-geral da China aqui no Rio de Janeiro, a senhora Tian Min, entre diversas outras autoridades. O evento mostrou um pouco de como é a feira e o que os brasileiros e diversos outros representantes de outros países vão encontrar lá na feira. Um evento muito bacana, parabéns aos organizadores, e mostra realmente a força da China e todas as suas empresas nessa grande feira multissetorial. Acompanha aí com a gente aqui no Se Liga Empresário. 尊敬的张思宏副主任，尊敬的谭凯贤主席，尊敬的安黑和申普先生，各位企业家朋友们、女士们、先生们，大家下午好。 Prezado vice-presidente Zhang Sihong, prezado presidente Charles Tang,
E prezado Henrique, representante do governo estadual, caros amigos empresários, senhoras e senhores. Boa tarde。 Boa tarde。 非常高兴应邀出席第137届广交会里约热内卢推介会。在此，我谨代表中国驻里约热内卢总领馆对中国对外贸易中心到访里约表示热烈欢迎，并向长期支持和参与中巴友好交往与合作的巴中工商总会及各界人士表示衷心感谢。 É grande prazer atender ao convite para participar do evento de promoção da 137ª Feira de Cantão no Rio de Janeiro. Gostaria de, em nome do Consulado-Geral da China no Rio de Janeiro, dar as boas-vindas ao Centro de Comércio Exterior da China e expressar minha sincera gratidão à Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China e a todos os setores que há muito tempo apoiam e participam das relações amistosas e da cooperação entre a China e o Brasil. Consul-Geral Tian Ming, excelentíssimo senhor presidente da Câmara, senhor Charles Tang, 亨利克·帕切特协调员， excelentíssimo senhor Henrique Pacheco, do governo do estado, 各位嘉宾、企业家朋友们，大家下午好。 prezados convidados, senhoras e senhores, boa tarde. 很高兴来到美丽的里约热内卢，这是我第一次来巴西，第一次来里约热内卢，给我留下非常美好的印象。 É grande prazer de estar nesta bela cidade do Rio de Janeiro, minha primeira visita ao Rio de Janeiro. 在这里和新朋友、老朋友见面，感到非常高兴。 Eu estou muito contente de poder reencontrar com velhos amigos e conhecer os novos amigos. 我谨代表中国对外贸易中心和广交会，对巴西工商界长期以来对广交会的大力支持表示衷心的感谢。出席今天活动的既有政府贸促部门的官员，又有各行各业的商协会代表，还有百货商、零售行业的龙头，还有我们旅行社的嘉宾和企业家朋友，欢迎你们。 Em primeiro lugar, em nome do Centro de Comércio Exterior da China, Estatuto de Cantão, gostaria de expressar minha sincera gratidão ao Setor Industrial e Comercial do Brasil pelo seu... Muito boa tarde a todos os participantes que vieram conhecer essa maravilhosa feira de Cantão. 各位贵宾，下午好！我非常的高兴的能够邀请到了各位贵宾来参加我们这个广交会的推介会。 Eu quero saudar a ilustre cônsul-geral Tian Ming, o senhor cônsul, senhor Xiang Li, e a vice-cônsul, senhora Lady Lin. 我想向尊敬的总领事田明女士、领事熊立春先生以及副领事刘雷女士向他们致敬。 O Consulado-Geral da República Popular da China, no Rio de Janeiro, logicamente desempenha papel extremamente importante nas relações bilaterais dos dois gigantes, o gigante da Ásia e o gigante da América do Sul. 代表了中国驻里约热内卢总领事馆Bom, pessoal, esses foram os assuntos que aconteceram na semana passada e agora, nessa semana, nós temos aí o Café Empreenda Rio. Tá? A segunda edição de 2025 vai acontecer lá no Rotary Club de Duque de Caxias, juntamente com a nossa querida amiga, a doutora Karina Costa, que está mais uma vez cedendo o espaço do Rotary para que o Café Empreenda Rio possa estar lá e levar grandes oportunidades para você, empresário, empresária, empreendedor, empreendedora. Nós temos aí algumas palestras confirmadas, como por exemplo, da própria doutora Débora Gelman, que vai falar sobre acordos. A doutora Karina também vai fazer uma palestra e também o nosso querido amigo mentor Jorge Murillo.
Presenças VIPs já confirmadas no nosso evento. Vai acontecer de nós termos lá o doutor Fabrício Gaspar, procurador-geral de Duque de Caxias, Paulo Teixeira, secretário de Desenvolvimento Econômico de Duque de Caxias, muito obrigado também pela presença, senhor Carlos Melo, secretário de Fazenda de Duque de Caxias, e Mário Lopes, secretário de Desenvolvimento Econômico de Nova Iguaçu. São algumas das presenças VIPs lá no Café Empreenda Rio, a segunda edição de 2025, e eu te espero lá. Pessoal, e claro, né, não podemos deixar de falar da 5ª edição do Maricá Business. Você sabe, nós já falamos aqui, vai acontecer no dia 27 de março, e nós já temos aqui algumas pessoas, vamos trazer algumas pessoas que já estão confirmadas nesse nosso evento, que vai ser um evento fantástico. Doutora Ângela Quimbambo, presidente da APC, Advocacia Preta Carioca, estará com a gente. Muito obrigado pela presença. Senhor Mário Teixeira, presidente da ACECAPA, Associação Comercial e Empresarial do Complexo do Alemão, Penha e Adjacências. Vai ser uma satisfação receber o Mário aqui com a gente. O secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Mercado Interno de Maricá, nosso querido amigo José Alexandre, estará presente junto com a gente. O senhor Cláudio Jimenez, presidente do ICETIM, Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá, estará presente com a gente. Um grande abraço ao nosso querido amigo Cláudio Jimenez. Marcelo Rocha, coronel da PM do Estado do Rio de Janeiro, responsável pela área aqui de Maricá, São Gonçalo, Itaboraí, estará presente aqui junto com a gente. Muito obrigado pela presença. O senhor Marcelo Felipe, subsecretário de Economia do Mar do Estado do Rio de Janeiro. É um privilégio ter a sua presença aqui, caro amigo Marcelo Felipe, e também o meu outro amigo, que não posso deixar de mencionar e agradecer sempre a presença dele nos nossos eventos, Júlio Souza, secretário de Cultura de Miguel Pereira, estará junto presente com a gente nesse Maricá Business. Ainda tem muito mais e nós vamos trazer aqui nas próximas edições para você as personalidades VIPs que estarão presentes no Maricá Business. E as empresas estão aí e você vai acompanhar cada uma delas também aqui no Se Liga Empresário para saber se você poderá fazer negócios e estreitar relacionamento com essas empresas. Tá bom, pessoal? Fico por aqui e daqui a pouquinho vai vir aí no segundo bloco a nossa querida amiga Grace Lopes com o Resenha de Negócios, uma entrevista fantástica com o nosso querido amigo Nelson Rocha. Grande abraço, pessoal. Até a próxima semana. Na Conect Internet, a velocidade, estabilidade e inovação se unem para oferecer a melhor experiência para você e sua família. Além disso, com o Clube de Vantagens, nossos clientes desfrutam de descontos exclusivos em uma variedade de parceiros selecionados. Conect Internet, sua melhor conexão. Oi galera, eu sou Grace Lopes e hoje eu estou aqui no centro do Rio com o nosso querido amigo Nelson Rocha. Tudo bem, Nelson? Obrigada por conceder essa entrevista com o Resenha de Negócio do programa Se Liga Empresário. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre carbono, né? Primeiramente eu vou estar apresentando o Nelson, para quem não conhece, quem ainda não escutou falar, apesar de toda a vasta experiência que ele tem. Nelson é hoje o atual presidente da Câmara de Comércio e Indústria do Estado do Rio de Janeiro, que é a CAERJ. Nelson também é reconhecido como um dos principais incentivadores do mercado de crédito de carbono, aposta na força e na credibilidade das certificações da CAERJ no mercado internacional. O seu objetivo é criar novos certificados que avaliem o grau de compromisso das empresas com questões ambientais, sociais e governança, que é a ESG, onde a gente vai estar falando também um pouquinho sobre isso dentro desse mercado. O Nelson vai poder estar explicando para a gente melhor como a CAERJ está atuando dentro da ESG. Nelson, além disso, Nelson é um bom vascaíno, foi secretário das pastas de Fazenda e Planejamento de Gestão do Estado do Rio, é professor universitário e membro da Academia Nacional de Economia.
Já atuou como diretor financeiro na Companhia de Eletricidade, que hoje a atual é Enel, e também da Lightcar, que faz parte da subsidiária Eletrobras. Foi presidente também do Conselho Regional de Contabilidade, que é o CRC, e o Instituto Brasileiro de Contadores, que é o IBRACON. Certo? Tô por dentro. Verdade. A gestão do Nelson dentro da CAERD hoje tem como foco a internacionalização das empresas e assim também a questão da ESG. Nelson, conta pra gente um pouquinho como a CAERD atua dentro dessa questão da sustentabilidade. Bom, Grace, primeiro agradecer a oportunidade, né, e a todo mundo que está nos vendo aqui no programa Se Liga Empresário, dizer que é uma satisfação poder estar aqui conversando com você. E abordar a questão da CAERD. A CAERD é uma câmara, né, de 50 anos, faz parte de um sistema, que é o CISBRA, que é o Sistema Brasileiro de Câmaras de Comércio dos estados, a gente tem em outros estados também. E a Câmara, ela, embora seja ampla do ponto de vista dos serviços que ela presta, seja internamente, seja do ponto de vista internacional, ela acabou tendo uma característica muito maior no comércio exterior. E por conta disso, a gente vem se atualizando, as coisas vêm crescendo e ao mesmo tempo como a gente se insere nesse novo contexto global em que leva em consideração todos esses aspectos de ESG, enfim, sobretudo por conta das mudanças climáticas. Não há empresas que possam sobreviver sem que se organizem para esse novo desafio do mundo dos negócios. E dentro disso, hoje, por conta das regulações, por conta do Acordo de Paris, né, e os desdobramentos disso, passa a se ter uma obrigação sobre o que a gente, para fazer as exportações, terá que ter como compromisso, especialmente nesse primeiro momento para a Europa. A Europa foi o primeiro a desenvolver isso, e aí a gente está olhando que eles criaram algo que é o chamado CBAM, que é Cross Border Adjustment Mechanism, ou seja, um mecanismo de ajuste entre as fronteiras, de tal forma que você, ao exportar determinados produtos, por enquanto não são todos, mas a gente entende que eles vão estender isso, que você tenha que medir a quantidade de carbono em cada produto que você exporta para poder, enfim, informar isso à União Europeia e, consequentemente, a partir disso, você pode ser sobretaxado ou não. Aí tem desdobramentos, se eu for me estender aqui, a gente vai ficar horas aqui conversando só sobre o CBAM, mas em linhas gerais é isso. Então, a Câmara se ocupa do comércio exterior e hoje, dentro dessa lógica que você estava colocando de ESG, nós temos uma preocupação para a questão do CBAM. Então, o que nós queremos ser? Os certificadores de CBAM. A gente já certifica diversos serviços, por exemplo, a origem do produto, e a Câmara ela é reconhecida no exterior, seja na Europa, seja na Ásia, no Oriente Médio, não importa. Por exemplo, no Oriente Médio a gente tem muito a questão do certificado halal, que é um certificado para a comunidade muçulmana para que a gente possa, ao exportar, estar dentro das condições. Então nós certificamos que o exportador brasileiro que está exportando para países muçulmanos, ele está exportando dentro daquelas condições. Sim, correto. E qual a relação entre o mercado de carbono e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU? Então, tem um ODS, né, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é específico, que caracteriza muito dentro do mercado de carbono, que é o ODS 13. O ODS 13 ele é sobre mudanças climáticas, mas tem vários ODS. Esse tem uma relação direta, porque a emissão de CO2 é a emissão de gases de efeito estufa. Com isso você abre a camada de ozônio, o Sol penetra mais e, consequentemente, você aquece o planeta, e o aquecimento do planeta tem gerado essas mudanças que nós estamos vendo aí, desastres naturais, né? O Rio Grande do Sul recentemente, quer dizer, vai fazer um ano agora, né? Mas o Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais, só para citar aqui, mas no mundo todo nós temos visto esse comportamento.
E o aquecimento global, independentemente de quem emite, se emite na Europa, na Ásia, não importa, todos são afetados. E o Brasil é o grande protagonista dessa nova economia verde, né, que a gente chama. Mas o ODS tem uma relação direta, o principal é o 13. Mas o 14 também, que trata da água, o 17, se não me falha a memória, não me lembro agora o número certo, mas que trata de cidades sustentáveis, tudo isso tem uma lógica com a questão das emissões. Hoje são em torno de 7 ODSs que têm uma conexão direta com o mercado de carbono. Por quê? Para você ter uma vida terrestre mais adequada, você precisa evitar emissões de gases de efeito estufa, e aí isso estabelece, quando você evita, né, você acaba estabelecendo uma possibilidade de geração de crédito de carbono e, consequentemente, fazer esse mercado andar. Então, é uma conexão direta dos objetivos, não todos, não são os 17, mas boa parte deles com a questão do mercado de carbono. Sim, correto. E quais as principais diferenças entre o mercado de carbono voluntário e o regulado? O voluntário a gente já sabe, né, que é quando você é voluntário. Está voluntário ali para poder ajudar, mas como você consegue passar, né, essa diferenciação do voluntário para aquele que é regulado, né? O voluntário servir, eu estou servindo por amor, né? A rigor, a gente já tem um pouco disso, né, que é no próprio nome. O voluntário, como você disse, é voluntário, então as pessoas fazem, seja por uma questão de consciência ambiental, né? Eu tenho uma consciência de que eu preciso ter ações para mitigar a emissão de carbono, seja eventualmente para fazer com que a gente mude esse status, e quando eu não consigo mitigar, eu vou lá e compro o carbono para mostrar, olha, eu sou consciente. Essa é uma possibilidade. A outra muitas empresas acabam utilizando isso em função dos seus próprios consumidores. Por que isso? Porque o consumidor, ele acaba tendo uma percepção das empresas que estão preocupadas com o futuro do planeta, com as pessoas que estão preocupadas com o bem-estar dos próprios consumidores. Então, em igualdade de condições, você prefere comprar em qual? Né? Com o mesmo preço, com tudo igual, você vai ficar comprando naquele que tem maior responsabilidade social, maior responsabilidade ambiental. Então, esse é um mercado voluntário que tem esses dois parâmetros, basicamente, seja para a empresa usar isso como marketing, ao mesmo tempo que ela consegue tocar mais o coração do consumidor, tipo assim, essa empresa se preocupa também comigo. Então, é uma forma de marketing, né? E a outra por consciência, simples consciência ambiental, ecológica, por parte dos donos, dos sócios, dos diretores, todas as pessoas, enfim, que estão administrando aquela empresa. Então, o mercado voluntário tem essa característica e, como o próprio nome diz, é voluntário. O mercado regulado é um mercado que é mais atraente, até do ponto de vista de valor econômico, né? Porque os preços do mercado regulado, o preço do carbono no mercado regulado, ele é muito maior do que no voluntário. E por que ele é maior? Exatamente porque não é como o outro voluntário, ele é obrigatório. E ao ser obrigatório, você passa a ter uma exigência. E quando você passa a ter uma exigência, você vai ao mercado e aí você está demandando. É a velha economia, a lei da oferta e da procura. Então, à medida que você tem uma procura, a tua oferta pode ser por um valor maior. Então, é dentro dessa lógica. O mercado regulado, ele é concebido a partir, por isso o nome regulado, de regulação por parte dos governos no mundo todo. Então, ao fazer essa regulação, ele exige que você tenha, porque a lógica toda que está no mundo hoje, que é chamadas as allowances, que são as permissões de uso de emissão, de carbono. Então você tem uma empresa, no caso brasileiro, tem um limite, a nova lei que foi aprovada, de 10 mil toneladas de CO2 equivalente, que é a medida do carbono. Você tem a possibilidade de ter
a emissão até esse montante. Acima disso, você passa a ter que mitigar, ou seja, buscar formas de reduzir as suas emissões, ou eventualmente não conseguindo, você vai ao mercado comprar. Ora, eu vou no mercado, o mercado, olha, tem alguém comprando aqui, então eu posso vender, e aí os preços sobem. Então, a diferença básica é, um é voluntário, o outro é obrigatório, e é para que os dois, de alguma forma, incentivem e façam com que a gente tenha uma redução das emissões de gases de efeito estufa, né? E só para fazer uma conexão com o CBAM, que eu falei agora há pouco, o meu entendimento, como o CBAM ele é um instrumento entre os países para você, ou seja, de alguma forma proteger, né, porque alguns países adotam posturas mais rígidas, cobrando das suas indústrias, e outros podem não fazer, o que a Europa chama de vazamento de carbono. Você evita que o outro produza com carbono. Então, esse mecanismo de CBAM, ele vai ser um grande instrumento no mundo para poder implementar e fazer com que o mercado regulado de carbono se efetive ao longo dos próximos anos. Sim, correto. E qual o papel da tecnologia no desenvolvimento do mercado de carbono? Como a gente já está um piscou, é um IA novo que aparece, é uma tecnologia nova, como que o carbono se enquadra dentro? Como que você consegue ver para poder estar passando isso? Então, a essência do crédito de carbono, ela já parte de tecnologia da informação, né? Por quê? O carbono é algo intangível, né? Você não toca ele, tá certo? Então, como ele é intangível, ele acaba... como é que você pode mensurar isso? Então, ele já parte de uma lógica, primeiro, é que você tem que tokenizá-lo, ou seja, transformar isso num ativo digital. Então, você vê que ele já nasce, né, com a questão da tecnologia da informação. E no segundo momento, ele vai para o chamado blockchain, ou seja, para que você evite duplicidade, ele é um único, só vai existir aquele, né? Você tem que tomar cuidado para que alguém não replique com outro número, coisas dessa natureza, em função daquela área ou daquele carbono gerado a partir dali. Então, na sua essência, no seu nascimento, ele já nasceu, de alguma forma, com a questão digital e, por conseguinte, a tecnologia da informação por trás disso. Sim. E como você vê as pequenas e médias empresas participando desse mercado? Olha, muita gente me faz essa pergunta. E ela tem solução, porque as pessoas entendem que mercado de carbono é exclusivamente para grandes empresas. Sim. Não é. Assim como a gente estava falando aqui, exportação, por exemplo, que é o que a CAES faz, muita gente entende que é só para grande empresa. Não é. Hoje os pequenos também podem exportar. E o mercado de carbono é igual. Ah, mas é que a pequena empresa, ela acaba gerando, né? Como é que ela vai gerar esse crédito? Mas são ações pequenas mesmo, né? E juntando essas ações, você vai estar contribuindo. Porque por trás disso tudo, o que a gente tem efetivamente, que é a grande busca, não é simplesmente o mercado de carbono. É como você faz com que a pessoa, ou seja, novamente, tocar o coração de cada indivíduo para que a gente possa ter a mitigação, a evitar emissões de gases de efeito estufa. E quais as oportunidades de negócio que o mercado de carbono oferece hoje? Ah, meu Deus. Na atualidade. Quantos minutos a gente tem ainda? Tem 2 horas? Olha, são amplos, né? Muita coisa, né? E eu tenho dito que o Brasil é o grande protagonista dessa nova economia e o mercado de carbono. Eu vou te dar um número, só para você ter uma ideia. O Brasil tem, pelo estudo que foi feito pela Way Carbon, ele tem entre 35% a 40% do estoque de CO2 retido do planeta. Ou seja, tudo que é de carbono retido do planeta está no Brasil,
seja através das florestas, dos mangues. O mangue, só para quem não sabe, o mangue retém muito CO2, muito mais do que a floresta, né? Chega a ser 8 vezes mais do que a floresta para a mesma área. Então, e uma velocidade de retenção muito mais rápida também. Então, tem várias, só o Brasil sozinho teria para isso. Então, tem um mercado, que é você pegar o carbono e vender o carbono, essa é uma oportunidade, né? Então a gente tem condição, porque o Acordo de Paris, ele permitiu que você compensasse, fizesse as compensações de carbono do ponto, internacionais, ou seja, antes você não tinha essa possibilidade. Então, como eu falei que o planeta, não importa onde você emita CO2 na atmosfera, todo mundo sofre, eles chegaram a essa conclusão. Então, se eu retive carbono aqui, se eu fiz projetos ambientais que me permitem capturar o carbono na árvore através da fotossíntese, se ele me permitiu isso, eu estou ajudando quem está na Rússia, quem está na China, quem está em Lisboa, não importa. Então, como ele permite essas compensações, eu tenho uma possibilidade também de exportar esse carbono, ou seja, vender esse carbono. Na lei que foi aprovada tem um certo limite, porque o Brasil também tem obrigações, né, o Acordo de Paris, cada país ficou obrigado a cumprir determinadas metas, então tem que reduzir um tanto de carbono. Então, o Brasil também tem limites, estabeleceu limites do projeto de lei. Por quê? Porque senão daqui a pouco eu estou exportando carbono no Brasil e depois vai ter que importar, né, porque a gente vai acabar usando mais do que aquilo que a gente necessita também para cumprir as nossas metas. Então, pegando isso como exemplo, então a exportação do carbono é uma possibilidade. A outra é o Brasil, ele é um país que tem fontes de energia limpa, já falei aqui. E os outros países, especialmente Europa, Estados Unidos, quem está no hemisfério norte, mas a China, eles têm uma dificuldade de ter fonte de energia limpa, é fóssil. E todo mundo tem uma obrigação. E quem emite mais? São as indústrias. Então, cada país vai exigir das indústrias. Então, existe uma possibilidade de migração de indústrias para o Brasil. Por que isso? Porque as indústrias, ao virem para o Brasil, elas vão passar a fazer a geração, elas vão produzir aqui, e a geração de energia vai ser não mais em combustível fóssil, mas a partir de energia limpa. Então, o que aconteceu do ponto de vista do planeta? Eu reduzi as emissões. E na hora que uma indústria vem para cá, você acaba gerando emprego, gerando renda, gerando uma série de oportunidades. Não só para aquela indústria, mas para toda a cadeia produtiva. E aí, como a gente está falando de pequenos, você perguntou agora há pouco sobre pequenos e microempresários, essa cadeia produtiva também vai ser beneficiada. Então, são oportunidades que acabam surgindo para que a gente tenha o crescimento, o desenvolvimento econômico do país. Isso pode transformar muito. Isso sem falar das próprias finanças sustentáveis, né? Acho que muita gente sabe aqui, mas para quem não sabe, eu fui o organizador da negociação com a Bolsa Americana, a Nasdaq, para que a gente pudesse instalar no Rio de Janeiro uma bolsa de ativos sustentáveis. E isso vai permitir também trazer oportunidades de negócio, porque o nosso objetivo é transformar o Rio, o Brasil e particularmente o Rio, num hub de negociação de créditos de ativos sustentáveis. E a ideia é que, num segundo momento, à medida que a gente se consolide como esse grande centro, que a gente possa atrair fundos de investimentos em empresas sustentáveis, que hoje no mundo, estou pegando dados do ano passado, mas que administram ativos da ordem de 57 trilhões de dólares. Está sentada, né? Estou. São 57 trilhões de dólares. Então, o que eu digo sempre, se a gente entrar entre 3,5% e 4%, eu estou falando de praticamente dobrar 3,5% e 4%, eu estou dobrando o PIB do país. Então, nós estamos falando aqui de uma oportunidade fantástica para o Brasil, de uma oportunidade fantástica para o Rio de Janeiro
e de uma oportunidade para você, empresário, né? Pequeno empresário, grande empresário, da gente fazer o crescimento econômico e todo mundo conseguir melhorar a sua performance, enfim, a sua empresa crescer e fazer com que o país se desenvolva de forma adequada. Vamos aquecer mais ainda o país. E qual o papel do mercado do carbono na transição para uma economia mais sustentável, além dessa novidade que você está trazendo, que eu fiquei safada agora? Então, na verdade tem toda essa relação, né? Mais especialmente a questão da transição energética, porque o grande problema das emissões no país, no mundo, é a emissão a partir da matriz energética. O Brasil também tem, né? Quando a gente fala de matriz energética, você está falando de... A matriz energética, ela tem uma composição, né? Várias coisas. A matriz elétrica é uma delas. Então, a nossa matriz elétrica, só para ter uma ideia, 87% é limpa. Quando a gente vai para a matriz energética, só 50% é limpa. Por quê? Porque não é só energia elétrica, né? Na matriz energética também tem combustível. E como o nosso modal de transporte é rodoviário, isso faz com que a gente emita muito, mas de alguma forma, quando a gente fala de indústrias, a gente está falando de transição energética, a matriz brasileira é muito limpa, mas no mundo não é. Então o Brasil não é um grande emissor. Não, o Brasil é um grande emissor. Por que ele é um grande emissor? Não é por conta desse principal problema de emissões de gases de efeito de estufa, que é a matriz energética, porque é combustível fóssil na maior parte do mundo. O grande problema do Brasil o Brasil é o quinto, sexto, dependendo do ano, maior emissor. E está atrelado à questão do desmatamento e da agropecuária, né? A agropecuária representa em torno de 24%. Né? Quando você pega mais o desmatamento, a gente chega a quase 70% das emissões a partir disso. Então, o que a gente precisa fazer? Se a gente primeiro evitar desmatamento ocorre por uma série de coisas. E aí muita gente estabelece uma conexão entre desmatamento e água. Não é uma relação direta, mas indiretamente muita gente fala, está desmatando para poder plantar, né, para poder produzir. Só que tem estudos já consagrados, né, que mostram que à medida que você desmata, por exemplo, especialmente a Amazônia, você cria problemas para o próprio agro, porque ao desmatar você vai produzir menos chuvas para irrigar o plantio, especialmente do Centro-Oeste. Né? Claro que a gente sempre tem que dizer a verdade, o agro é muito importante para o Brasil, né? Dois grandes pilares da economia na próxima década, que é o mercado de carbono e a questão dos alimentos, eles estão no Brasil. Então o Brasil, obviamente, tem que se valer disso, mas tem algumas alternativas de você fazer produção de forma sustentável, que vai desde os fertilizantes. Você pode usar fertilizantes que sejam que capturem mais carbono no solo, ao invés desses fertilizantes químicos. Já tem muita coisa no Brasil de fertilizantes mais naturais. Enfim, é questão da gente explorar, e o Brasil tem uma riqueza fantástica. Então, a transição energética é o grande pilar e o grande problema mundial, mas que o Brasil, do ponto de vista da sua competitividade, ele está muito à frente dos demais países. Sim, correto. Então, Nelson, qual a mensagem que você deixa nesse finalzinho de entrevista para os nossos telespectadores? Em prol da sustentabilidade do mundo melhor, do planeta melhor, né? Porque não é só hoje, né? A gente tem que pensar nos nossos filhos, nossos netos e deixar o nosso legado aqui, né? Exatamente. Isso tem se transformado, na verdade, a minha filosofia de vida e a minha busca, né? Eu acho que nós temos uma obrigação, como você mesmo disse, de olhar para as futuras gerações. Então, nós temos a obrigação de preservar o planeta para as próximas gerações. E preservar o planeta significa, muitas vezes, ser mais simples, né? É claro que a gente sempre pensa em desenvolvimento, a gente sempre pensa em crescimento, não só crescimento econômico, mas crescimento enquanto ser humano. Mas é preciso que exista o ser humano. E para existir o ser humano é preciso que nós tenhamos a consciência que só existirá
o ser humano nas próximas décadas se nós tivermos a consciência e pudermos reduzir a emissão de gases de efeito estufa, porque senão só vai piorar. Você deve estar sentindo nos últimos dias aqui no Brasil um calor extremo, como nunca nós vimos. A pele queima. Você imagina isso, porque nós chegamos a 1,5 grau. Imagina quando a gente chegar a 3 graus, se a gente continuar nessa tocada. Então, pense nisso, ajude a construção de um planeta mais sustentável para as próximas gerações. É isso, né? Nelson, eu quero te agradecer mais uma vez por ter nos concedido essa entrevista. Quero agradecer também o Otacílio, que é o seu assessor de comunicação e diretor da Cajá, que está ali nos fundos bastidores só vendo a gente e analisando. E eu quero agradecer e deixar meu carinho imenso aqui por você, por uma nova oportunidade, né? Porque não falta assunto para a gente poder estar conversando aqui e fazendo nossos trocadilhos, tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Eu que agradeço, Grace, agradeço a todos que nos viram aqui e estou à disposição para quando vocês precisarem. Tá bom.